Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma aula bíblica virtual. Hoje nós vamos continuar a lição de ontem. Quem é Deus? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O autor de Deuteronômio diz que para todos ouvirem, ouve, ó Israel. Deus é o Deus único. Ele está dizendo para nós que Deus é único, não há outro Deus. Levantam-se deuses dizendo que é Deus, mas o único e verdadeiro Deus é esse. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 diz: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. Então, em Deuteronômio fala que Deus é único, e Paulo fala que além desse Deus ser único, ele é vivo e verdadeiro. Ele não está morto, como muitos dizem. Ele não é uma mentira e nem uma conta de fábula, mas sim um Deus verdadeiro. Também vemos na palavra de Deus que Deus é infinitamente perfeito. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, ele vai mostrar justamente isso para nós. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O evangelista Mateus nos orienta a buscar sermos melhores, buscarmos a perfeição, porque Deus é Deus perfeito. Nele não há imperfeição, nele não há pecado, porque Ele é perfeitamente, infinitamente perfeito. Uma outra definição que nós vemos na palavra do Senhor é Ele um Espírito invisível. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, olhando para a definição de quem é Deus, Deus é único, vivo e verdadeiro, infinitamente perfeito, Espírito invisível. Mas a palavra de Deus não para por aí. Ela continua mostrando ou definindo quem é Deus. Ele é imutável. O que significa imutável? Significa que ele não muda. Não há mudança em Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe nem variação e nem sombra de mudança, porque Ele é o Pai das luzes. Então, Deus, Ele é imutável. Deus também é eterno. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, mostra para nós: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ao escrever a carta a Timóteo, ele define Deus como Rei eterno, como imortal, invisível, Deus único. Então, Deus é eternamente imortal e único. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Jó, capítulo 37, versículo 23. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder. Ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso Deus, Ele tem poder para fazer, realizar todas as coisas. Além de ser onipotente, Ele é onisciente e onipresente. Onisciente porque Ele conhece todas as coisas.
Onipresente porque Ele está em todo lugar. Romanos capítulo 11, verso 34. A palavra de Deus diz do seu conhecimento. Romanos 11, 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? No verso de número 33 ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. E em Romanos e em Salmo 139, do verso 7 até o verso de número 12, você vai ver que Deus está presente em todo lugar. Para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Para o Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, Deus está presente em todo lugar. Mas ele continua: Deus é santo. Profeta Isaías, capítulo 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele é santíssimo. Não há outro Deus além do nosso Deus, santo, único, vivo e verdadeiro, infinitamente perfeito, Espírito invisível, imutável, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, e ele é livre e absoluto. Salmo de número 115, verso de número 13. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. E no verso 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, ele é livre, ele é absoluto para fazer o que quer. E Efésios capítulo 1, verso de número 11, vai colaborar com esse texto, dizendo: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas porque ele é livre e absoluto em toda a sua vontade, em todo o seu desejo, em todo o seu propósito. Ele é livre e absoluto. Ele é amoroso. 1 João capítulo 4, verso de número 8 e verso de número 16. No verso de número 8 fala que Deus é amor. E no verso de número 16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então Deus é amoroso, mas mesmo sendo um Deus amoroso, Deus é justo. O profeta Naum, no capítulo 1, no verso 2 e 3 diz: O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele jamais vai inocentar o culpado. Mas todo aquele que sabe que é pecador, reconhece o seu pecado, se arrepende dos seus pecados, pede perdão, Deus é amoroso e ele perdoa. Mas se nós não nos arrependemos de fato e de verdade dos nossos pecados, ele é justo e ele aplica a sua justiça, porque ele não inocenta o culpado.
resumindo Deus em uma só palavra, olhando para tudo isso aqui, Deus é tudo aquilo que o homem precisa para viver. Que possamos estar debaixo da vontade, da graça e da misericórdia desse Deus, hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar orando. Senhor, graças te damos por tudo, pelo teu grande amor, pela tua bondade e misericórdia, porque o Senhor é o Deus único, vivo e verdadeiro, Deus amoroso e justo, que se importa conosco e nos ama de uma tal maneira. Agradecemos pela tua graça e misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.